Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo, esse é o canal do Aníbal Azevedo. E hoje então a gente vai dar continuidade ao que a gente fez no vídeo passado. Se você não assistiu, vai aparecer um card aqui. Mas independentemente se você assistiu ou não o vídeo passado, não se preocupe. O vídeo passado, na verdade, dava uma noção melhor de prática. Aliás, na descrição do vídeo a gente tem vários materiais interessantes, todos livres e gratuitos. Inclusive a apresentação que eu vou usar nesse vídeo vai estar na descrição do vídeo também, tá? E não esqueça, se você gostar desse conteúdo, de curtir, compartilhar, comentar. Isso ajuda muito no nosso canal, tá bom? Então vamos dar aqui início a nosso vídeo, né, sobre agentes e Python. Então, basicamente, o que a gente vai falar hoje é sobre essas possibilidades de construção de programas usando inteligência artificial estilo ChatGPT, vamos colocar assim de maneira bem simples, né? O Large Language Models, né? LLMs, abreviação em inglês. Enfim, então o que a gente tinha comentado na aula passada era justamente de você inserir dentro de um certo fluxo de dados o uso de inteligência artificial para processar documentos, tá? Em especial, a gente tinha esse mapa de fluxo em que eu tinha aqui coletado através de um Google Forms vários links que ficavam disponíveis dentro de um arquivo no formato XLSX, que é um formato, digamos assim, estilo Excel, né? E aí tinha uma coluna específica, a partir da segunda linha, que eu tinha vários links de vídeos do YouTube para os quais eu gostaria de fazer avaliações. Então eu tinha critérios de avaliações e esses critérios de avaliações devem ser contabilizados nesses vídeos. Então, eu fazer uma transcrição desses vídeos, extrair uma transcrição desses vídeos, aplicar os critérios de avaliação e depois eu obtinha um relatório de avaliações que eu salvava num arquivo no formato XLSX, por exemplo. E, eventualmente, eu queria disponibilizar essas avaliações, incluindo a nota. Então, eu podia botar, inclusive, uma escala de valores, uma escala qualitativa que relacionava a uma escala numérica, e depois esse arquivo com as notas das avaliações de cada vídeo, eu poderia disponibilizar numa página, tá? Então até esse arquivo, até o arquivo de entrada, até o arquivo de saída no formato Excel, era o que eu gostaria de construir, e que de fato eu construí na aula passada. Se quiser, dá uma olhadinha lá no card. Já coloquei também na descrição do vídeo uma playlist de todos os vídeos que a gente está usando até aqui, tá? Mas aí, o que eu gostaria de fazer agora? Eu gostaria de fazer algo um pouco mais sofisticado. Porque, veja, nesse critério de avaliação, eu tinha aqui apenas algumas poucas parágrafos, frases, né? Eu não tinha uma referência, digamos assim, mais sólida para minha avaliação. Ou eu não tinha estabelecido um conjunto de documentos acerca dos quais eu gostaria de fazer a minha avaliação. Então, a gente pode eventualmente sofisticar isso, colocando, por exemplo, esse fluxo. Nesse fluxo aqui, eh, eu tenho basicamente uma série de documentos, tá? Essa série de documentos eu eventualmente vou utilizar para carregar num espaço, né, de memória. Esse espaço de memória eu vou fazer um tratamento desse conteúdo, desses documentos, tá certo? E esses conteúdos desses documentos eu vou transcrever. Esse embedding model é basicamente transformar em valores numéricos, porque eu consigo fazer um melhor armazenamento, um armazenamento mais eficiente. Obviamente, eu posso escolher um banco de dados, como o Chroma Database, né? E a partir do momento que eu tiver isso armazenado nesse banco de dados, na hora que eu for aplicar uma questão ou uma avaliação, ele vai usar como referência esse conteúdo desses documentos aqui, tá? Eventualmente, é claro, eu poderia recuperar não só dessa base de dados, mas também através de uma busca web, né, na internet, o que sair desses documentos aqui dessa base de dados. Na verdade, seria uma espécie de classificação. Então, eu poderia dizer quais são os documentos ou trechos dos documentos que melhor atendem àquela pergunta, tá? Se isso for considerado relevante, ok. Então, eu posso ter algum critério de índice de relevância nessa recuperação dos documentos, um filtro, né? Falar, ó, se não tiver acima de tal valor, eu nem considero isso. Se não, aí eu sempre tenho a busca web, busca em sites, né?
Vocês veem aqui que várias vezes a gente pode recorrer à internet se a nossa base de dados for insuficiente ou se a resposta não for adequada, né? Seja em termos de, por exemplo, o resultado final claramente não contribui, é o que a gente chama de alucinação, não contribui para ser algo que vai resolver o meu problema, né? E finalmente, se eu achar adequada essa resposta, eu posso colocar isso dentro de um banco de respostas finais, enfim, ou deixar isso só como uma resposta final e finalizar o fluxo, tá? Então, para a gente colocar isso em prática, a gente precisa eventualmente ter essa capacidade de, a partir de um certo conjunto de documentos que tenham um conhecimento atrelado, gerar uma base de dados e consultar em cima dessa base de dados, usar, fazer a inteligência artificial, o chatbot, por exemplo, fazer essa consulta ali, tá? Então a gente tem aqui alguns posts nesse sentido que reforçam que isso é uma tarefa que não é tão complicada, mas exige algumas etapas. Então, quais são elas? Por exemplo, tem esse post aqui que fala de você pegar o texto e quebrar em pedaços. Esses pedaços depois você transforma em vetores. Esses vetores você vai armazenar uma base de dados específica e eficiente para armazenar vetores, tá? E depois essa base de dados vai ser consultada por um chatbot, que foi o que a gente fez na aula passada, tá? Isso aqui é basicamente um chatbot que a gente montou para fazer esse processo de avaliação de vídeos, tá? Esse outro post também é muito interessante, porque ele destaca essa questão, ele vai detalhar um pouco mais o papel que eu posso ter na geração dessas funções de embedding, né? Que justamente fazem o papel de transformar texto em números, para eu armazenar esses números dentro de em vetores, né? E armazenar esses vetores dentro de uma base vetorial. Então eu posso ter, por exemplo, o que a gente tem aqui, por exemplo, é OpenAI, Cohere, Hugging Face, são, digamos assim, acessadas através da LangChain, que é como se fosse uma biblioteca para acessar diversas inteligências artificiais generativas, estilo ChatGPT, para que eu possa fazer essa tradução entre texto e número, os embeddings, tá? Muito bem. Aí o que acontece? Aqui eu tenho, por exemplo, também esse outro push, que ele vai comentar justamente essa questão do Retrieval Augmented Generation, ou abreviação em inglês de RAG, né? Então, o que acontece? Você vai combinar justamente a questão dos modelos generativos, estilo ChatGPT ou chatbot, com a questão de gerar respostas com maior acurácia e dentro de um contexto, né? Que tenha um contexto ali atrelado e que torne a resposta mais interessante, mais, enfim, adequada, tá? E aí ele vai comentar e vai detalhar um pouco mais essa coisa do uso dessa base de dados que é o ChromaDB, tá? Inclusive, esse post é interessante porque ele põe isso dentro do Google Colab, né? Que é uma ferramenta que a gente tem utilizado aí de maneira interessante, né? Então ele traz isso também e é importante mencionar que eventualmente esse conteúdo, né? Esses vetores vão precisar de uma indexação, tá? E aí você tem um destaque aqui para o FAIS Index, né? Que é para fazer a indexação mais eficiente dos documentos que vão estar sendo armazenados nesse banco de dados vetorial, tá? Muito bem. E aí tem alguns outros detalhes, a gente não vai colocar aqui. Esse outro post também é interessante, pessoal. Por quê? Porque ele traz aqui para gente também a questão do uso do Google Colab, tá? Ele vai usar também uma inteligência generativa da Llama 3, que é de graça, é gratuita, certo? Vai usar a interface do LangChain, que é bacana, porque você pode trocar por outras. Se não for a Llama, se você quiser trocar por outra inteligência generativa, também é possível. Faz uso do ChromaDB, tá? E ele vai usar uma interface gráfica aqui para fazer algo iterativo, né? Que é esse Gradio, tá? Essa interface gráfica e também usando o ambiente do Google Colab, tá bom? Queria destacar uma coisa que é importante, que a gente não comentou aqui, que parece fácil, que é justamente a geração de documentos, a obtenção de documentos, mas isso não necessariamente são documentos que eu tenho. Eu posso ter que extrair ou gerar documentos a partir de buscas da internet, como foi colocado nesse primeiro fluxo aqui, né? Que muitas vezes você tem que recorrer à internet
Obviamente, se você puder evitar, porque isso é um esforço muito grande, é legal consolidar isso em termos de documentos, mas em algum momento você vai ter que, pode vir a precisar dessa extração de dados da internet. Então, nesse sentido, eu tenho aqui o que a gente chama de raspagem de dados da web, né, ou da internet, tá? Então, você tem vários posts aqui que também essa apresentação está na descrição do vídeo, se vocês tiverem interesse. Tem muitas aplicações de, por exemplo, aqui eu estou só raspagem de dados. Aqui eu tenho uma raspagem de dados, né, que tem a questão dos LLMs ou do Large Language Models, chatbots, né? E aqui você tem, enfim, uma série de recursos que você pode usar para o web scraping junto com as LLMs, tá? Então a ideia aqui é, por exemplo, tornar a busca, a raspagem de dados, deixa eu sair da frente. A ideia aqui é você tornar essa busca. Ver se eu consigo sair da frente. Ah, saiu. Pronto. Saiu. Aqui, ó, na hora que você faz a raspagem de dados, você pode ter uma série de desafios. Ou seja, o que é raspagem de dados? Você vai numa página web e extrai os dados. E, eventualmente, se você tiver a flexibilidade e a versatilidade das inteligências generativas, LLMs, você pode deixar essa busca mais inteligente, mais fácil e para retornar algum resultado relevante, tá? A ideia é essa. Aqui você também tem outros posts nesse sentido, né? LLM Web Scraping, né? Então é uma raspagem de dados usando uma supervisão ali de um chatbot estilo ChatGPT da OpenAI, tá? Inclusive aqui tem, ó, OpenAI's GPT, né? Ele mencionando aqui Web Scraping with OpenAI's GPT. E aqui, por último, você tem não só essa coisa do web scraping, né? Como o LLMs, junto com a Retrieval Augmented Generation, né? Então, tem muitas possibilidades na raspagem de dados, na obtenção de dados, que eu só estou colocando algumas possibilidades aqui. Aqui mais posts, inclusive nesse sentido, né? Aqui tem um detalhamento das possibilidades que você pode fazer. Aqui outro post ainda, tá, pessoal? Especificamente de web scraping, criando web scraping, né? E usando a tal da LangChain, né? Que também é uma ferramenta muito poderosa para você trocar de modelos com uma certa facilidade, né? Você pode usar o da OpenAI, pode usar da Facebook, enfim, tem muitas possibilidades, tá? Aqui tem mais um post, vocês vejam aí que é uma coisa que está sendo bem construída agora, que também usa a questão do Llama Index e do LangChain, tá? Então isso aqui é um mundo à parte, eu não vou entrar, se vocês quiserem comentem aí no vídeo, se vocês querem algo nesse sentido, a gente pode até construir um vídeo específico sobre isso, tá? Enfim. Depois disso, então isso é apenas o começo, você tem que fazer o que a gente chama de encoding. O encoding é basicamente você poderia transformar uma palavra, né? Você poderia pegar uma palavra e colocar, atrelar isso a um número, né? Isso aqui é, na verdade, um vetor, né? Então eu poderia ter um vetor que indica onde é que está ocorrendo essa palavra, né? D, né? Então, por exemplo, na frase aqui, eu tenho para essa frase a ocorrência do D. Depois, para essa frase, eu tenho, em relação a cat, uma outra representação, um outro vetor, e assim por diante, tá? Então, isso aqui é o que a gente chama de One Hot Word Representation, e eu estou transformando basicamente algo qualitativo, ó, palavras, né, em números, quantitativo, tá? E você tem aqui no post maiores detalhamentos, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só disso. Dá para fazer um vídeo só disso, de como é que você pode vários tipos de encoding, one hot encoding, né? Então, como é que eu posso transformar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui várias possibilidades de valores para fruta, né? Na verdade, várias palavras. E depois eu vou, enfim, eu vou transformando isso em algo numérico, tá bom? Eu posso transformar isso em algo que depois eu posso colocar para fazer uso de métodos computacionais, tá? Então, esse aqui é uma das possibilidades, né? Aqui o One Hot Encoding, ele nos permite, eventualmente, que eu aplicasse isso a palavras, né? Então, eu posso ter palavras aqui e eu posso atrelar ela a um certo grau de, digamos assim, de proximidade
com outras palavras. Então, o gato está bastante próximo de felino, bastante próximo de living being, um ser vivo, né? Humano, não é bem humano, né? Gender, estranho isso, mas enfim. Então você pode ir botando até valores negativos aqui, né? Então aí você tem kitten, dog, houses, man, woman. Então a ideia aqui, pessoal, é que na verdade eu vou obter um mapa, né? Que eu posso. Isso aqui na verdade é um vetor de dimensão 7D, tá? Por que 7D? Porque eu tenho aqui, ó, uma característica, duas. Para cada palavrinha aqui, ó, 4, 5, 6, 7. Então, em relação à representação do gato, nesse espaço de palavras que eu coloquei aqui, living being, feline, human, gender, eu teria uma representação 7D, mas que eu posso fazer uma projeção 2D. E nessa projeção 2D, o que é interessante? Eu posso verificar quão próxima essas palavras que estão nas linhas aqui estão entre si, tá? A mesma coisa eu poderia fazer aqui para man, woman, king, enfim, tá? Então, depois eu posso também fazer essa transcrição de acordo com esse conjunto de palavras, o quão próximo essas palavras que estão nas linhas estão, né? Nessa redução aqui para 2D, tá? Então, enfim, tem também uma questão de redução de dimensões que eu não coloco aqui, mas fica para um próximo vídeo se vocês acharem interessante, que é técnicas para redução de dimensão, né, de problemas de 7 variáveis para 2. É interessante, né? Aqui eu tenho o chunks, né? Porque você eventualmente pode ter visto, pô, como é que você separou essas palavras, essas frases. Então, o chunks basicamente é você pegar um texto e fazer hifenizações, digamos assim, né? Uma hifenização, como se fosse uma hifenização, ok? Então você tem um post aqui que inclusive comenta das várias possibilidades de text splitting, né? Strategies, usando LLMs, inclusive, tá? Então aqui você tem um outro post, que é você pega um documento e a partir desse documento você separa em chunks, tá? Esses chunks aqui você aplica uma LLM para achar um resumo e depois você pode ir combinando esses vários resumos. Depois você pode combinar esses resumos para formar um sumário global, tá? Enfim, então você tem várias formas de particionar documentos, né? Seria isso, particiona documentos, particiona frases, palavras. Seria essa a ideia do chunks, tá? Então, aqui, inclusive, você tem uma questão de você fazer essa separação de palavras para ser mais eficiente para o tal do RAG que a gente já comentou aqui numa outra parte do vídeo, tá? E aqui você tem várias possibilidades de separação de palavras e como é que você pode deixar isso dependente das palavras vizinhas. Esse é um truque importante e interessante para aumentar o grau de contexto, né? Então, não só colocar a palavra atrelada a umas, mas associar essa palavra a um certo contexto ajuda a entender como que eu posso concatenar essas palavras, tá? Ou gerar palavras a partir de certas palavras-chave, né? Então, tudo isso aqui, pessoal, ele está dentro de um esqueminha, né? Então, vamos fazer o seguinte. Por que eu estou falando do chunks, né? Porque isso aqui é importante, porque eu posso pegar aqui uma frase, eu posso depois separar isso em pedaços, atrelar, de acordo com essa separação de pedaços que eu fiz, a um vetor numérico. Repara que para fazer essa separação em pedaços eu posso usar uma rede neural, aqui uma rede neural profunda, né? Mais especial. E depois, tudo isso aqui, pessoal, pode ser feito, né? Essa separação desses dados e tal, podem ser, na verdade, advindas de imagens, documentos, áudio. Eu posso ter diversas fontes, diversas, enfim, formas de conhecimento aqui que depois eu posso jogar na mesma base ou botar em bases separadas, processar com o Embedding Model para gerar números, né? E esses números aqui, eu depois posso ver depois o quão próximo cada um dos objetos está próximo de si, das palavras estão próximas de si, tá? Aqui, pessoal, temos aqui uma outra possibilidade que também é interessante, que é o Word2Vec, que é uma biblioteca, tá?
que é mais barata do que usar uma rede neural, né? Rede neural, se você não sabe o que é uma rede neural, não se preocupe. A base e o fundamento do chatbot de hoje é uma rede neural. Não é só simplesmente uma rede neural, tem outras coisas ali dentro, mas a base é ali. Tá? O Word2Vec é interessante porque ele é um pouco diferente, tá? Do uso de redes neurais, né? Então, aqui ele comenta, inclusive, nesse post, deixa eu sair da frente, que você pode fazer para fazer o Word Embeddings, né? Você pode usar redes neurais, inclusive ChatGPT, enfim, inteligências generativas. Aqui você pode usar matrizes de co-ocorrência, modelos probabilísticos, etc. Tá? É, Enfim, então aqui ele vai explicar como é que funciona o Word2Vec, tá? Ele fala que é um two-layer neural networks have one input layer, one hidden layer and one output layer, tá? Enfim, então a ideia dele é mapear palavras para vetores de alta dimensão, né? Capturando a relação semântica entre as palavras, tá? E foi desenvolvido por pesquisadores do Google. E aí ele tem uma explicação um pouco mais detalhada da arquitetura associada, atrelada. A gente não vai entrar, mas é meio que a gente já tinha falado aqui, né? De você criar palavras que estejam bem relacionadas, que sejam o mais próximas possíveis. Essa é a nossa ideia. De ao criar essa base vetorial, uma boa base vetorial seria algo nesse sentido, tá? Então essa questão do embeddings, né, é justamente a criação de transformar palavras em vetores numéricos, de modo que palavras ou frases próximas estejam também próximas nessa base vetorial, em termos de distância, tá? Então aqui tem de novo um pouco isso que eu já tinha comentado lá atrás, tá? E aí você tem algumas opções, né? Que é simplesmente uma rede neural que utiliza as palavras vizinhas, ou seja, o contexto, né? Que é o Word2Vec. E você tem o BERT, que é um pouco mais sofisticado, a gente não vai aprofundar, né? Ele é um passo além do Word2Vec, tá? Mas se vocês quiserem, a gente pode comentar depois também, tá? E aqui tem essa questão de algumas palavras para o Word2Vec, né? Eu tirei desse post, como que elas podem estar próximas entre si, usando o Word2Vec, tá? Então tem aqui, enfim, coisas interessantes. Aqui tem também um tutorial, pessoal, que justamente vai falar sobre os vários componentes para você obter o que você usa dentro do Word2Vec, tá? Eu não vou... tem inclusive um Google Colab aqui dentro, bem interessante para você, se você quiser aprofundar, bem legal, enfim. Mas eu não vou entrar nisso. Aqui tem justamente a coisa que eu tinha comentado de você fazer a redução de dimensões, né, de 7D para 2D. Você pode usar o que a gente chama de análise principal de componente, que é um método para fazer redução de dimensão do modelo. Então, um modelo pode ter muitas variáveis, você consegue resolver algumas poucas que respondem pela maior parte das características daquele modelo, tá? E aqui tem uma outra ferramenta, que é o GenSim também. Enfim, se vocês quiserem, são algumas possibilidades que existem, tá? Agora, o faz, o que que vem a ser o faz, né, pessoal? Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho essa situação, né? De pegar os documentos e gerar os embeddings, que basicamente é transformar em vetores numéricos, né? E eu preciso armazenar isso, né? Isso aqui vai ter que ser jogado em algum lugar, porque eu quero que esse conhecimento seja utilizado na hora que eu for fazer alguma pergunta, como está aqui Search Query, né? E essa search também, que são feitas em palavras, eu transformo tudo em números. E aí eu vou comparar esses números da search com os números que eu extraí dos documentos, tá? O faz vai entrar nessa fase aqui, pessoal, que é justamente de você armazenar esses vetores dentro da base de dados vetorial. E aí o que acontece? Tem inclusive esse post aqui. São dois posts, tá, pessoal? Toma cuidado. Tem um primeiro post que é justamente desse desenho, tá? E esse desenho aqui eu mostro, inclusive, como é que você pode utilizar. Tem o código ali Python, usando a biblioteca Transformers. Como é que você pode passar
essa consulta, né? Esses vetores densos para embeddings. Como é que você pode obter esses embeddings, tá? Aqui, tá? E, e mais do que isso, como é que você armazena eles dentro da base de dados usando essa indexação faz, tá? Esse índice faz, que vai ajudar bastante, tá? E aí o que que é interessante aqui? Eu poderia fazer uso desse index flat L2, né? Então o que que é basicamente isso, pessoal? Foi uma pergunta. Essa pergunta, deixa eu sair da frente aqui, ela vai ser buscada dentro da base de dados vetorial. O que que é mais próximo, o que que responde melhor àquela pergunta? E para fazer isso, eu preciso de um operador chamado index flat L2, que mede a distância L2, é o euclidiano, entre todos os pontos dados, e o vetor de consulta e os vetores carregados no índice, ou seja, que está na base. Tá? É simples, muito preciso, mas não é rápido. Então você tem que tomar cuidado, porque se você quiser rapidez, você vai ter que ver esse outro post aqui, que é da Pinecone Faz Tutorial, que ela vai explicar ali outros métodos, além desse do L2, que inclui você fazer vetores cortados e depois fazer agrupamentos de vetores cortados para obter um vetor centroide ali, né? Com um ID de centroide. Enfim, esses métodos eu vou sair da frente aqui, ó, por exemplo, o flat 2, conforme você aumenta o número de vetores de entrada, ele vai ter um tempo de resposta maior, tá? O flat, outra opção de flat, também vai ter um crescimento razoável conforme você cresce o número de vetores, né? Ou o tamanho dos documentos que você está consultando. E aqui você já tem um outro método que é muito interessante, que ele usa uma série de desenvolvimentos que eu não vou comentar aqui, mas ele tem um pequeno detalhe. Qual que é o pequeno detalhe? Embora ele seja mais rápido em termos de devolução da resposta, isso é em milissegundos, ok, pessoal? Milissegundos. O problema é que ele pode retornar respostas imprecisas. Então, justamente nesse post é comentado que antes você recebia documentos com uma certa indexação e recebe eventualmente documentos diferentes também agora, tá? Então, além de ter uma ordem diferente de prioridade, você pode obter documentos com índice diferente, tá? Se você usar um método mais rápido, ou seja, você pode perder a precisão na sua consulta, tá? Aqui você tem um post de fala desse Phase Vector Database, né? Que faz essa indexação e tudo, né? Que faz uso desses operadores, né? Aqui também mais um post relacionado a essa indexação dos documentos. Inclusive tem aqui nesse post vários documentos, exemplo, né? Bem simples, para ilustrar o uso desse phase aqui, tá? Gostaria de mencionar, pessoal, que para embedding não tem só um modelo. Quer dizer, veja, os modelos de LLMs, eles são baseados em rede neural, como se fosse uma rede neural que você pode usar para mapear o texto para números, tá? Para fazer um embedding. Só que aqui, essa pequena lista, então aqui você tem um tutorial que explica isso, que eu acabei de falar agora de maneira mais detalhada. E aqui você tem um outro endereço onde você põe as várias possibilidades de embeddings, né? Que você pode usar para criar os seus embeddings, né? Incluindo a LangChain aqui no meio do caminho. Tem o Hugging Face, né? Enfim, tem várias possibilidades aqui, tá? Agora, sobre a base de dados, pessoal, o que eu queria mencionar? Essa base de dados, a ChromaDB, né? Porque você pode ter uma base de dados, várias bases de dados, não é só a ChromaDB, tem outras possibilidades, né? Mas a primeira vantagem interessante, que está inclusive colocada nesse tutorial aqui, é que ela é uma fácil de mexer, converter textos em embeddings e fazer buscas de similaridade. Então, em vez de você fazer tudo isso programando e manual, se você achar interessante, você pode usar essa ChromaDB para fazer todos esses experimentos sem entrar nesse nível de detalhe que eu estou entrando aqui com vocês. Ela já vai te ajudar pra caramba fazendo uma série de atividades. Então, inclusive aqui nesse post, pessoal, que está colocado aqui, tem vários passos como é que você pode começar com a ChromaDB. Então, você vai botando aqui documentos, né? Vai alimentando com documentos. Aqui você pode colocar mais documentos, né? Como é que você pode colocar mais documentos? E depois você pode fazer uma busca
Mas só que antes de fazer essa busca, você vai precisar construir os embeddings e depois colocar esses embeddings na base de dados. Isso tudo está explicado aqui nesse post, tá? Existem outras possibilidades de uso? Existem outras possibilidades de uso da ChromaDB? Tem outros estudos de caso aqui que são colocados nesses outros posts que também vão usar o ChromaDB para outras aplicações e outros fluxos de dados com outros componentes, tá? Então tem várias possibilidades de uso, né? Seja você obtendo respostas relevantes, né? Ou então transformando conteúdo web em respostas, ou ainda varrendo sites, né? Enfim. E com isso, então, pessoal, a gente terminou a nossa aula aqui. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais de chatbots e conteúdos, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar o nosso próprio conteúdo do nosso site, vai pegar os vídeos, vai extrair os vídeos e vai bater um papo sobre como é que a gente poderia usar esse conteúdo. Possíveis usos desse conteúdo que a gente acabou de fazer até agora. Então, a próxima aula é uma reflexão do conteúdo que a gente fez até agora e como é que a gente poderia usar ele, usando as ferramentas que a gente já desenvolveu. Então, eu vou aproveitar para fazer um resumo das ferramentas, um mapa dessas ferramentas e, eventualmente, vou fazer uma discussão usando essas ferramentas sobre o que eu vou fazer com o que eu já fiz até agora. Enfim, vai ficar uma aula muito interessante e isso vai ser ponte para uma outra aula sobre um efeito que eu já dei um nome interessante também. Se você quiser descobrir tudo isso, assista o próximo vídeo, então. Tá bom? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Tchau.